Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar na nossa primeira aula prática. Essa é a Vanessa, ela é bolsista de apoio técnico aqui do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos e ela vai me auxiliar na nossa aula remota de hoje. Então, no início do semestre, eu sempre trato de como a gente começa propriamente a análise de alimentos. Existem várias metodologias que envolvem propriedades e processos físicos e químicos, né? Mas a gente tem que começar do começo, que é a amostragem. Então, se eu não tiver uma amostragem eficiente, se eu não tiver uma amostragem representativa, todo o restante dos processos envolvidos, né, nas determinações podem não ser representativos e podem não ser significativos. Então, turma, antes da gente começar a amostragem, eu vou mostrar mais ou menos o que a gente vai usar na aula hoje. Pra gente, acompanhe na apostila, é a nossa aula 1. Vocês vão ver descrito todos os acessórios e utensílios que a gente usa em todas as aulas, né? Então, acompanhe na apostila. Essa aula se refere, então, à metodologia descrita na aula 1. Você precisa de um papel ou algo quadrado, né, que te ajude a trabalhar com essa amostra. A amostragem também pode ser feita de forma utilizando equipamentos, né? Então, esse aqui é um quarteador tipo Bower. Então, ele faz a divisão da amostra de forma adequada. Por que eu estou falando isso? Sempre que a gente tem uma amostra, ela representa uma população. Se a tua população for pequena, a tua amostra pode ser toda a população. Se ela for um pouco grande, então você vai ter uma fração que representa essa população. Só que quando chega no laboratório, eu tenho uma amostra muito grande. Dependendo da tua população, eu posso ter 50 quilos, 100 quilos de amostra. E aí, na hora de trabalhar, eu não trabalho mais que 1 quilo de amostra no laboratório. Como é que eu faço para tornar aquela amostra gigantesca numa amostra de trabalho, numa amostra de laboratório? Então, a gente faz o quarteamento ou o fracionamento ou a redução da amostra de forma representativa, sem tendenciar a um erro e pegar só uma parte da amostra, não pegar ela como um todo. Então, o uso de um papel que a gente pode fazer de forma manual, ou o uso de um equipamento, né, como esse quarteador, esse amostrador de Bower, facilitam o trabalho. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês como a gente faz esse fracionamento, essa redução da amostra bruta para a tua amostra de trabalho manualmente, e depois eu vou mostrar então como é que a gente faz no amostrador de Bower. Então, vamos aqui para o papel. A gente tem, então, um papel ou um pano ou uma bancada que tu consiga dividir ele em 4. Por quê? Porque no momento que eu divido em 4, eu estou fracionando e vou reduzir essa amostra de forma representativa. Então, aqui eu vou só ilustrar, né, para a gente visualizar de forma mais fácil. Eu escrevi aqui no quadro também, eu vou explicar no quadro e depois eu volto para cá para a bancada. Aqui no quadro, eu já fiz um esqueminha de como que funciona o quarteamento manual. Então, geralmente eu divido essa minha bancada, esse meu papel, esse meu local que eu vou fracionar a amostra em 4, né? E aí, para ilustrar, eu vou ter 4 frações, a, B, a, C e a D, né? No momento que eu tenho essas frações, eu vou sempre coletar as frações opostas para reduzir. Então, eu coletando A e a B, a C e a A e a D, desculpa, e a C e a B, eu vou ter 50% da minha amostra. Então, B e C representam 50%, A e D representam 50%. Então, 50% da amostra eu descarto, não, eu separo, que eu não vou mais usar, e os outros 50% eu reduzo novamente, eu refaço todo o trabalho, eu coloco ela no meu quadrante aqui e separo as frações opostas. Um pouco confuso? Talvez. Não esqueça, então, frações opostas eu sempre vou coletar elas para seguir no processo de redução, para seguir no processo de transformação da amostra bruta para a amostra de trabalho.
Vamos na bancada que eu vou mostrar para vocês que vai ficar mais fácil. Muito bem, aqui na nossa mesa eu já deixei separado um papel quadrado, né? Vamos só simular o que estava lá no quadro. Então, eu vou dividir aqui os quadrantes, né? A, B, C, D. Isso é uma orientação, não precisa fazer isso toda vez que for fazer um quarteamento, uma redução de amostra. Mas é para a gente conseguir entender o que vai acontecer aqui. A Vanessa me ajuda, vamos. A gente tem aqui cerca de 2,4 kg de arroz e nós precisamos reduzir essa amostra a 500 gramas de amostra para trabalhar no laboratório, porque eu não preciso desses 2,5 kg. Então, a Vanessa vai virar aqui na bancada toda a minha amostra, né? E aí, a partir daí, a gente vai homogeneizar ela de forma não tendenciosa, né? A gente só vai distribuir ela aqui de forma homogênea. Me ajuda aí, que tem bastante amostra para não dividir, né? Tentar deixar meio quadradinho, meio redondinho, né? Mas que todos os quadrantes têm amostra, né? Aí, muito bem. Então agora a gente vai mais ou menos fazer essa linha que eu marquei no papel, né? Na amostra. Então, separando os quatro, acho que um pouquinho mais para cima aqui, para a gente ter... Separando os 4 quadrantes, né? Eu vou pegar os lados opostos e vou juntar. E aí, fazendo isso, eu tenho a amostra dividida em duas, né? Então, eu pego esse aqui, a gente vai colocar no becker, e depois eu vou pegar este aqui. Então, esses dois vão ficar no mesmo becker, e esses dois opostos aqui, então, o A e o D, e o B e o C vão ficar vão compor uma mesma fração da amostra. Vamos virar para o becker. Feito isso, eu tenho então aqui uma amostra que era inicialmente de 2,4 kg, provavelmente 1,5 kg em cada um desses beckers. Então, metade dela eu vou separar, que eu não preciso mais, só que eu preciso uma amostra lá no final de 1 kg, de 300 gramas, de 300 a 500 gramas. Então, eu vou fazendo esse processo até chegar no peso que eu quero. Então, claro que esse trabalho é oneroso se tu tem uma amostra de 100 quilos, de 50 quilos. Então, acaba que você vai demorar muitos dias até chegar na amostra de trabalho. Então, para esse tipo de divisão manual, geralmente a gente faz com amostras pequenas, né? Não com amostras muito grandes, para não se tornar oneroso o trabalho no laboratório, né? Então, vamos dividir de novo. Então, eu vou usar esse mesmo becker aqui com a amostra anterior, porque essa vai ser a amostra que eu não vou utilizar. Muito bem, dessa amostra que eu tinha 2,4 kg, eu passei a ter 1,2 kg, e aí desse 1,2 kg, provavelmente aqui eu já tenho uns 600 gramas. Eu só vou pesar ali na balança para conferir e já venho aqui para saber se a gente precisa dividir mais uma vez ou não. Então eu pesei, eu tenho cerca de 650 gramas. Eu falei que o meu objetivo de redução era de 300 a 500, então vamos fazer mais uma redução. Então sempre
pegando lados opostos, não importa qual lado, né, qual metade eu vou escolher para mim seguir no processo. A amostra ela deve ser representativa, né? E aí eu vou reduzindo até chegar na amostra de trabalho, que é a fração suficiente para eu fazer as demais análises e para seguir os trabalhos até a determinação completa da composição química daquela amostra. Então essa amostra de 2,3 kg é o que eu vou guardar como contra-amostra. Se eu precisar repetir alguma coisa, eu faço esse processo de novo. E aqui, juntando então as duas frações opostas, eu tenho aqui meus 300 e poucos gramas, quase 400, né, que a gente teve como objetivo. Então, a partir dessa amostra aqui é que eu vou seguir toda a minha determinação nas demais etapas, né? Então, eu vou fazer o processo de moagem, eu vou fazer o processo de quantificação de umidade, de lipídios, de cinzas, de proteínas e tudo mais, a partir dessa amostra que eu separei aqui. Então, ela tem que ser fracionada de forma a ser representativa, a ser significativa. Mas se eu tiver 50 kg de amostra, né? Será que eu vou demorar quantos dias para fazer isso? Para isso temos então os amostradores, esses equipamentos, né, que são amostradores que facilitam o nosso trabalho. Já vamos olhar lá, então, o nosso exemplo aqui, que é o amostrador de Bower. Então, turma, a gente tem aqui mais uma amostra, né, de uns 2,5 kg de arroz, que a gente vai então usar o corteador, né, de Bower para fazer a redução dessa amostra bruta para a amostra de laboratório. Então é muito semelhante com o processo manual, a diferença é que o equipamento que vai nos ajudar no processo. Aqui ele tem uma abertura que ela deve ficar fechada e eu vou encher esse funil. Por que a gente usa um funil? Porque no momento em que o funil vai liberando a amostra, ela facilita a homogeneização e a aleatorização dessa amostra no processo de divisão. Então, dentro da barriguinha aqui do equipamento, ele tem canaletas que vão distribuir a amostra em duas partes. Então, na saída do equipamento, que eu já vou mostrar, ele sai a amostra dividida em duas já. Então, é bem simples a operação. A gente vira a amostra aqui no funil, né? Ele fechadinho. E aí, depois, a gente abre aqui o gargalo dele. Mas a gente tem que colocar uns beckers embaixo para a amostra cair dentro do becker. E aí a gente abre o funil e deixa a mágica acontecer, né? Então, os meus 2,5 kg, 2,4 kg, agora estão divididos em duas frações de 1 kg e pouco. E aí eu vou repetir esse processo, eu guardo metade que eu não vou usar, e aí a gente, a gente faz isso quantas vezes forem necessárias até atingir ali os 300 a 500 gramas para as nossas análises, né? Mais uma vez. Simples e rápido, né? Então, se eu tiver 50 kg de amostra, eu consigo fazer isso em alguns minutos. Então, ele é muito usado, por exemplo, em amostragens de soja, arroz, todas as commodities, né, todos os grãos e as matérias-primas que têm padrão de classificação regulamentados pelo MAPA, precisam de um processo de classificação. E aí, lá no começo, antes de ser vendido, ser comercializado, você tem que ter esse padrão de classificação. E para isso eu tenho que ter uma amostragem significativa. Se a gente imaginar um terminal portuário que recebe milhões de toneladas, que tem barcos, né, navios que vão transportar essa matéria-prima aí, sei lá, 10 mil toneladas que cabe num navio, imagina você ficar mostrando isso todos os dias. Então, são amostradores automáticos que coletam aí 500 gramas a cada meia hora, se não me engano. No final são 500, 600 quilos de amostra por dia. E você tem que reduzir ela e trabalhar com 1 kg, 2 kg no laboratório. Então, esse processo de redução usando esses equipamentos amostradores e quarteadores facilita muito a vida.
Então, para finalizar, mais uma redução, né? Mais uma redução, e aí eu já vou chegar nos 300, 400 gramas que eu queria para trabalhar no laboratório. Então eu posso pesar lá para confirmar, pesa para mim. O pote que tá lá já tá tarado. Só pra gente confirmar que eu tenho a quantidade necessária de amostra, nem muito pouco e nem uma amostra muito grande. Então a gente pesou aqui, tem cerca de 260 gramas. É quase muito pouco, então se a gente for pensar numa amostragem que eu solicitei no mínimo 300 gramas, teria que refazer tudo. Mas 260 vai ser suficiente no decorrer da nossa disciplina, mas lembrem que vocês têm que saber que tem uma quantidade mínima que vocês vão trabalhar. Se está estabelecido lá no POP da tua empresa, que é mínimo 1 kg de amostra, você tem que trabalhar para chegar nesse 1 kg. O mínimo é 100 gramas, você tem que trabalhar para chegar e ficar dentro desse mínimo, pelo menos. Então, a aula de hoje era isso. A partir das próximas, então, a gente já vai começar a processar a nossa amostra.